Tudo ou nada, palmeirense manda real sobre poupar hoje à noite no Campeonato Brasileiro. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto mandou real sobre essa atitude de Abel Ferreira que vem chamando a atenção. O treinador da equipe paulista vai poupar o time inteiro contra o Grêmio visando a final da Taça Libertadores da América no próximo sábado. Com isso, se tropeçar e o Flamengo vencer, o Mengão é campeão brasileiro de 2025. Vamos acompanhar esse recorte e na sequência trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Meus amigos, o Abel parece não estar blefando mesmo, né? Parece não estar blefando. Isso porque o Palmeiras viajou para Porto Alegre, matéria aqui do Terra, sem 11 jogadores. Então, olha os jogadores que não foram a Porto Alegre. Carlos Miguel, Piquerez e Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Andrés Pereira, Rafael Veiga e os atacantes Flaco Lopes, Alan e Vitor. Isso daqui pra gente já pode começar a esboçar uma ideia de formação tática. Porque a partir do momento que ele deixa esses jogadores em São Paulo, se preservando de viagem, dessa questão logística, do desgaste do jogo também em si, ele já mostra, ele já esboça mais ou menos aqui o que ele pensa a respeito de escolhas para sábado, às 6 da tarde, contra o Flamengo na Libertadores. E quais seriam os motivos disso? Obviamente, os motivos foi de preservar esses jogadores de qualquer tipo de cansaço, de nível de desgaste, e obviamente você ganhar tempo. Não só tempo de descanso, mas tempo também com um elenco onde você pode, talvez, aprimorar, lapidar a questão tática ali, que não tá legal. Vamos falar real, não está legal. O Abel, ele toma essa decisão de mandar só jogadores reservas pro jogo de Porto Alegre. E o Paulinho foi junto, né? O Paulinho foi junto para Porto Alegre. Mas, segundo a assessoria do próprio atleta, ele só está ali no ambiente de jogo. Ele não entra em campo. Ele não é uma opção. Paulinho apenas em 2026. É isso o que a assessoria do atleta garante. Só que ele viajou, com uniforme de comissão técnica e tudo. Ele não foi, como em outras vezes, com um uniforme paralelo, com uma camisa ali, aquelas camisas casuais do Palmeiras. Não, ele foi com um uniforme de treino e jogo, assim como todos os outros atletas. A informação que a gente tem é que ele só joga em 2026, né? E do Flamengo? O Flamengo relacionou o pelotão. Força quase máxima, exceto pelo desfalque ali de alguns jogadores que naturalmente já estavam fora do elenco titular. Como, por exemplo, é o caso do próprio Léo Ortiz. Ele não foi relacionado. Mas o Flamengo relaciona Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, Dela Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha e Gonzalo Plata. Esses são jogadores relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro que viajam. Não significa que ele vai utilizar força máxima dentro de uma arena MRV que vai estar enfraquecida. A arena MRV vai estar enfraquecida, galera. Isso porque até na noite de ontem tinha vendido apenas pouco mais que 5.000 ingressos. E, inclusive, o Atlético Mineiro, quer ver? Deixa eu ver. Tava até fazendo ali uma promoção nos ingressos, ó. Flamengo e Galo terá voucher de ingressos. Veja as regras.
o sócio Galo na Veia, de qualquer categoria, que já garantiu presença nessa partida, ou que quer comprar o ingresso até às 10 horas da manhã de terça-feira, utilizando o desconto principal do plano, terá um direito a um voucher com 100% de desconto. Atenção, o voucher dará direito a 100% de desconto para qualquer setor da Arena MRV, mediante a disponibilidade local. O benefício é válido na compra do ingresso com desconto principal do plano, sendo limitado a 1 por CPF. Então os caras eles estão promocionando ingressos gratuitos, um voucher de 100% de desconto para os sócios que realizarem lá a compra do ingresso. Os caras estão querendo lotar a arena. E é óbvio que esse vazio que provavelmente vai acontecer dentro da arena, isso traz vantagem para o Flamengo, né? Porque tira aquela pressão da torcida, que é uma coisa que sempre impacta muito em jogos fora de casa, e além disso mostra o protesto da torcida do Galo em relação à eliminação que aconteceu no final de semana. Eliminação não, né? Perda da decisão da Sul-Americana que aconteceu no final de semana lá para a Lanús, né? Foi para Lanús? Foi Lanús? Foi, né? Eu já me esqueci já, cara. Que isso, galera. Tô precisando. Ó. Lanús. Isso, a Lanús. Lá na Sul-Americana. Cara, Palmeiras, elenco reserva para pior. Elenco reserva para pior. O que você acha disso, Neto? Eu acho que o Abel, ele faz uma escolha. E eu tô de acordo com a escolha dele. Ah, mas se perder da Libertadores, se perder a Libertadores, vocês vão criticar também. Mas não vai ser por causa de hoje que a gente vai criticar. A gente vai criticar por causa do retrospecto. Certo? Palmeiras perdeu no sábado, um exemplo. A gente não vai criticar por causa do... você poupou os caras contra o Grêmio. Não vai ser por causa disso que a gente vai criticar. A gente vai criticar por causa do Vitória, por causa do Mirassol, por causa do Fluminense. Por causa dos jogos anteriores, em que o Palmeiras teve 4, 5 oportunidades de estar no páreo e não esteve. É por causa disso que a gente vai criticar. É que tem alguns torcedores que eles querem mudar o foco da crítica, na tentativa de invalidar o argumento. Mas não vão invalidar. Eu acho que dessa vez o Abel faz certo em relação a hoje. Agora, as críticas não vão ser por hoje. Vão ser por antes disso. E aí, meu amigo, a gente vai lá, vai ensaboar aqui. Mas vamos ver primeiro o que vai acontecer. Segundo ponto, Felipe Luiz agora tem a cartada, né? Tem as cartas mais fortes à sua disposição, relacionou todo mundo, mostrou que o jogo de hoje é importante e tem a chance até de sair campeão hoje da Arena MRV. Eu acho que na posição do Felipe Luiz ele também tá certo. Ele também faz certo. Talvez o Flamengo não entre com os melhores jogadores. Não vai entrar com o De Arrascaeta logo de cara. Mas ele tá lá. Se em algum momento da partida, Felipe Luiz, Palmeiras tá perdendo. Palmeiras tá empatando. Arrascaeta, entra. Bruno Henrique, entra. Vamos fazer um gol. E eu tiro vocês. Vai ser isso. Eu acho que ele coloca esses caras lá como uma peça à disposição. Não que ele vai entrar com esses caras titular, talvez não. Pode ser que sim. Eu só sei que ele relacionou todo mundo. Bem diferente do que o Abel fez. Estratégias diferentes, cada uma dentro do seu contexto. Felipe Luiz entende também que amanhã é uma ótima oportunidade de continuar com as mãos próximas do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira entende que é hora de recuar. Gonzalo Plata retorna à Arena MRV em um momento muito diferente,
daquele que viveu quando se tornou um dos grandes personagens de uma das noites mais marcantes da história recente do Flamengo. O estádio do Atlético MG, apesar de não trazer boas lembranças imediatas por conta do contexto atual, ainda é associado a conquistas e atuações emblemáticas do clube carioca. Em 3 visitas oficiais à Casa Atleticana, o Flamengo não apenas venceu todas as partidas, como também se tornou o primeiro campeão a erguer um troféu relevante naquele campo, a recém-inaugurada Arena MRV. Para o torcedor rubro-negro, a lembrança mais vívida desse triunfo está profundamente ligada ao nome do equatoriano, que naquela final da Copa do Brasil de 2024 teve uma das atuações mais importantes de sua passagem pelo clube. Naquela ocasião, o Flamengo havia construído boa vantagem no confronto decisivo contra o Atlético MG. No primeiro jogo da final, no Maracanã, venceu por 3-1 e entrou no duelo em Belo Horizonte, precisando apenas administrar o resultado. Mas não se limitou a segurar o placar. Na partida de volta foi justamente Plata quem garantiu o gol que sacramentou a conquista rubro-negra por 1-0 em território mineiro. Aquele gol teve um simbolismo especial não só pela taça, mas também por consolidar o primeiro título de Filipe Luís à frente da equipe principal em sua transição de ídolo dentro de campo para treinador. E também pelo papel do próprio equatoriano, que vinha se firmando como peça-chave no esquema tático. Até então, havia participado de 61 dos 82 jogos sob o comando de Filipe Luís, iniciando como titular em 41 oportunidades. Aquele cenário de afirmação contrasta com o momento atual vivido por Plata, que retorna à Arena MRV envolto em dúvidas, críticas e perda de protagonismo. Se antes era tratado como um dos pilares táticos do time, hoje tenta recuperar espaço e confiança em meio a uma temporada marcada por cartões, polêmicas e oscilações dentro de campo. Suspenso na final da Libertadores e, portanto, impossibilitado de atuar no jogo mais importante do ano, o atacante agora se vê diante de outra oportunidade: ganhar minutos em um duelo decisivo do Campeonato Brasileiro, especialmente porque o Flamengo pretende poupar alguns jogadores de desgaste físico antes do confronto contra o Palmeiras, que acontecerá em Lima no sábado. A queda de rendimento de Plata não foi motivada apenas pela ausência de gols. Nos últimos 2 meses, ele acumulou 3 expulsões, o que gerou um ambiente de desconfiança e incômodo. Em uma dessas ocasiões, houve posteriormente o reconhecimento de erro de arbitragem, anulando parte das críticas. Em outra, contra o Racing, a expulsão resultou em 2 jogos de suspensão. Punição que o Flamengo considerou excessiva, acreditando que o cartão vermelho havia sido injusto. A expulsão mais impactante para a torcida e para o elenco ocorreu contra o São Paulo. O Flamengo vencia a partida e controlava o jogo. Mas a desvantagem numérica provocada pelo cartão vermelho recebido pelo equatoriano resultou em perda de ritmo e, consequentemente, no gol de empate. A diretoria entendeu que o jogador precisava ser punido internamente e estabeleceu uma multa pelo conjunto de deslizes. Ao mesmo tempo, fatores extracampo passaram a interferir na imagem de Plata. Torcedores, especialmente nas redes sociais, passaram a demonstrar irritação ao vê-lo com frequência em casas noturnas do Rio de Janeiro. Esses registros geraram debates sobre profissionalismo e comprometimento, embora internamente o clube não tenha observado comportamento que justificasse intervenção ou reprimenda formal. Para a direção, o tempo livre pertence ao atleta, desde que ele cumpra suas obrigações e mantenha o rendimento no nível esperado. Filipe Luís explicou de maneira objetiva o ponto de vista da comissão técnica, ressaltando que o controle exercido pelo clube se limita ao período em que o jogador está treinando, descansando sob supervisão, em recuperação física ou seguindo programação designada pelo Departamento de Alto Rendimento. O técnico reforçou que o foco está na performance. Se o atleta não apresentar o desempenho adequado, naturalmente perderá espaço, independentemente de sua vida pessoal. Plata, por sua vez, utilizou as redes sociais para admitir que vinha enfrentando um período difícil mentalmente.
A declaração gerou preocupação nos bastidores, levando o Flamengo a trabalhar com mais cautela, tentando aliviar a pressão sobre o atacante. Com Pedro lesionado e algumas partidas decisivas acontecendo em sequência, a comissão técnica teme que a sobrecarga emocional possa prejudicar ainda mais seu comportamento e gerar perda definitiva de confiança. A volta do Flamengo a Belo Horizonte ocorre em um clima de expectativa máxima. Há a possibilidade concreta de o time se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro já nesta terça-feira. Para que isso aconteça, é necessário derrotar o Atlético MG na Arena MRV às 9h30 da noite e torcer para que o Palmeiras seja superado pelo Grêmio em Porto Alegre no jogo marcado para o mesmo horário. Caso esses dois resultados se confirmem, o Flamengo abriria 7 pontos de vantagem, com apenas 6 em disputa nas rodadas finais, conquistando matematicamente o título nacional com antecipação. A delegação rubro-negra chegou à capital mineira na noite de segunda-feira e foi recebida com festa por cerca de 50 torcedores bastante animados com a possibilidade de comemorar mais um título nacional. O grupo se concentrou em frente ao hotel, utilizando sinalizadores, entoando músicas tradicionais da torcida e gritando repetidamente que o time será campeão. O clima era de confiança absoluta e entusiasmo coletivo. Alguns jogadores aproveitaram a recepção calorosa para interagir com os torcedores. Jorginho, Saul, Danilo, Luiz Araújo e Léo Pereira fizeram questão de atender aos rubro-negros, distribuindo fotos e autógrafos. Jorginho, especialmente, permaneceu por mais tempo no local, conversando com os presentes e demonstrando reconhecimento ao apoio recebido. O Flamengo viajou praticamente completo. Ficam de fora apenas os atletas que se recuperam de lesões. Pedro, que já estava descartado, Alan, ainda em processo final de recuperação, e Léo Ortiz. Além deles, o lateral Vinha não foi relacionado para o duelo, enquanto o zagueiro é preservado para que esteja em melhores condições físicas para o compromisso seguinte, em Lima. De la Cruz, que não costuma atuar em gramados sintéticos devido a questões físicas, foi relacionado desta vez, indicando que o jogo tem importância suficiente para que seja poupado somente em caso de necessidade extrema. Apesar da relevância do confronto e da chance de o Flamengo ser campeão, a previsão é de que a Arena MRV tenha um dos menores públicos da temporada. Apenas 11.500 ingressos haviam sido vendidos antecipadamente, sendo 2.300 destinados à torcida visitante. A baixa procura por parte dos atleticanos se explica por uma combinação de fatores. O time mineiro ainda tenta digerir o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, perdido para o Lanús, o que deixou o ambiente carregado de frustração. Acrescenta-se a isso o risco real de ver um de seus maiores rivais comemorando um título brasileiro dentro da própria casa. A junção desses elementos resultou em um princípio de boicote por parte da torcida do Atlético MG, que não demonstrou entusiasmo para comparecer ao jogo, mesmo com promoções e benefícios oferecidos pelo clube mineiro aos sócios. A situação cria um contraste curioso. Enquanto o Flamengo chega motivado, apoiado e com possibilidade de título, o Atlético MG entra em campo pressionado, diante de um estádio que pode soar vazio e silencioso, longe da atmosfera que costuma favorecer os donos da casa. A ausência de apoio massivo pode influenciar o ritmo da partida, alterando a forma como o Atlético MG se comportará em campo. Por outro lado, para o Flamengo, um ambiente menos hostil pode favorecer o controle emocional dos jogadores, inclusive de Plata, que reencontra o palco de sua melhor atuação justamente quando vive uma das fases mais delicadas de sua trajetória no clube. O equatoriano, portanto, retorna ao estádio que o consagrou com uma carga simbólica enorme. Aquele campo representa tanto o auge quanto o desafio atual. Se antes era visto como protagonista decisivo de uma final memorável, agora precisa mostrar que ainda tem condições de recuperar o brilho e o respeito da torcida. O jogo em Belo Horizonte pode não definir seu futuro imediato, mas certamente influenciará a percepção sobre sua capacidade de reação e seu compromisso com o time. Para o Flamengo, a noite pode ser de festa e comemoração antecipada,
caso os resultados se alinhem. Para a Plata, a noite pode ser um recomeço, um ponto de virada ou, no mínimo, uma oportunidade de reencontrar parte da confiança perdida. E para a Arena MRV, pode ser mais um capítulo marcante em sua curta, mas já intensa, relação com o clube rubro-negro, que até aqui só viveu ali vitórias, taças e histórias inesquecíveis.